Você está pensando em comprar um apartamento e aí vem a dúvida, na planta ou pronto? A maioria das pessoas responde essa pergunta com o estômago, com medo de esperar, com medo de a construtora quebrar, vai que a construtora fale nesse período, com pressa de morar logo. Mas quem responde essa pergunta com números, muitas vezes chega a uma conclusão diferente, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou te mostrar os principais motivos pelos quais, na maioria dos cenários, comprar na planta faz mais sentido financeiro do que comprar um imóvel pronto. E também quando isso não vale. Só para a gente contextualizar como funciona comprar um apartamento na planta para quem não sabe. Antes de entrarmos nos argumentos, rapidinho aqui. Comprar na planta significa comprar um imóvel que ainda nem existe. Você assina o contrato com a construtora, paga as parcelas durante a obra, que costuma levar aí de 2 a 4 anos. No meu caso, desde a assinatura do meu contrato aí são 38 meses, agosto de 2028, que é quando é a promessa da construtora entregar o imóvel. Só recebo as chaves, você só recebe as chaves quando a obra termina. O imóvel pronto já é o oposto. Você visita, gosta, assina, financia no banco e já pode entrar. Parece mais simples, e é, mas o mais simples nem sempre é o melhor. Na planta, você tem alguns pontos aqui: preço de lançamento, parcelas durante a obra, personalização do imóvel e imóvel novo ao receber. No pronto, você tem ali preço já valorizado, pode morar imediatamente, o que vê é o que leva e o histórico do imóvel. Temos aqui 3 argumentos para a gente falar hoje nesse vídeo. O argumento número 1 é o preço de lançamento, você entra cedo e sai na frente. Quando uma construtora lança um empreendimento, ela precisa vender rápido para financiar a obra. Então o preço de lançamento costuma ser abaixo do que o imóvel pronto vai valer. É o seguinte, você compra hoje lá por R$400 mil o apartamento. 2 anos depois, quando as chaves chegam, aquele apartamento está valendo 520 mil. Você acabou de ter uma valorização de 30% sem fazer nada, só por ter entrado cedo no negócio, só por ter comprado o apartamento na planta. Isso não é garantido, claro, depende de vários fatores aí, depende da localização, depende da construtora, do mercado imobiliário, como que vai estar no momento, mas historicamente, imóveis na planta bem escolhidos valorizam entre 20% e 40% até a entrega das chaves. Isso não é garantido, claro, mas historicamente, imóveis na planta bem escolhidos valorizam entre 20% e 40% até a entrega das chaves. Nosso argumento número 2 é: o que você paga durante a obra, o que isso significa? Juros de evolução de obra mais parcela de entrada. Aqui tem um ponto que muita gente não entende na hora de assinar e que eu preciso ser honesto com você. Assim que você fecha o contrato com a construtora, você logo depois, assim, quase que imediatamente, você já é chamado para assinar o financiamento com a Caixa Econômica. Não é depois da obra, na hora que terminar, é agora. E com isso, para quem parcelou a entrada, de repente você não tem aí hoje o valor da entrada total do seu apartamento, que solicita lá os 20%. Então, para quem parcelou essa entrada nos demais meses, durante a construção do apartamento, você passa a pagar 2 coisas ao mesmo tempo: parcelas de entrada e os chamados juros de evolução de obra, que você paga direto para a Caixa Econômica. E aqui vem 2 pontos muito importantes. Um deles quando você parcela essa entrada, todo mês ele vai vir a correção do INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Então, se você parcelou aí, que foi o meu caso, minhas parcelas de entrada, ele fez o fluxo de pagamento e eu vou pagar aí 38 vezes de R$800. Na verdade, não serão os 38 meses de R$800. Todos os meses vem uma correção desse INCC. Para você ter uma ideia, no mês agora de julho, eu vou pagar R$926 em uns quebradinhos ali no valor da parcela de entrada, que lá no início, que foi em julho de 2025, eu comecei pagando uns R$800. Então entenda que se você parcelou a entrada junto à construtora, não vai ser aquele valor seco, aquele valor lá dos 800, conforme o meu que foi combinado. Todos os meses, sim, até que entregue a obra, vai ter uma correção de INCC. É um absurdo? Não chega a ser nenhum absurdo, mas é importante que você saiba para não ser pego de surpresa. Outro detalhe importantíssimo é justamente essa questão dos juros de evolução de obra aqui. Ele não abate nada do seu financiamento. Eles funcionam como uma espécie de garantia. A Caixa libera o dinheiro para a construtora conforme a obra avança, você paga os juros desse processo. Então, na prática, durante a obra, você paga o quê? A entrada mais os juros de evolução de obra, antes mesmo de receber as chaves do apartamento. Isso precisa estar no seu planejamento financeiro, não é uma surpresa agradável descobrir isso no meio do caminho.
Aproveitando esse ponto aqui, se isso aqui está te ajudando de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu vou deixar no primeiro comentário anexado um vídeo que eu fiz exatamente sobre quanto eu paguei após um ano de compra do imóvel na planta, quando eu já paguei de INCC e juros de obra, e quanto isso já impactou no meu orçamento dentro desse um ano. E o nosso argumento número 3 aqui é: você recebe um imóvel novo, com garantia, zero histórico ruim, garantia legal da construtora. Comprar um imóvel usado é uma caixinha de surpresa, é a infiltração que aparece na primeira chuva, instalação elétrica antiga, estrutura que a reforma anterior escondeu mal, ou aquele famoso gato que o brasileiro costuma fazer para, só estou vendendo, só preciso passar para frente, deixa esse BO para o próximo proprietário. No imóvel na planta, você recebe tudo novo e mais. A lei garante 5 anos de garantia estrutural pela construtora, pelo Código Civil. Se der algo errado na estrutura, é responsabilidade deles e não seu. E aqui eu acho que é uma das partes até mais benéficas até dessa questão do imóvel na planta, é que você pega ele, como eles costumam dizer, você pega ele no osso. Muito mais vantajoso, né? Porque você já pode escolher o revestimento, o layout das tomadas, às vezes até paredes, se não for todas as paredes do apartamento forem estruturais, você consegue tirar a parede, criar o ambiente da forma que você quiser. Essa vantagem do imóvel na planta é justamente porque você já faz a reforma antes mesmo de entrar no imóvel. A vantagem aqui é que você vai mudar com tudo aquilo que você já escolheu, com seu piso, com os acabamentos, com as pedras da cozinha, as pedras do banheiro. Já no imóvel pronto, geralmente quando você entra, é tudo que já foi escolhido por outra pessoa. E se você quiser gastar ali com reforma, o custo vai ser ainda maior, porque além de você colocar as coisas novas, antes de você colocar as coisas novas pela reforma, você vai ter que destruir, você vai ter que tirar já tudo que está lá. Então essa é uma das vantagens também no imóvel na planta. Eu sei, talvez você esteja aí pensando já, mas você só está falando as coisas boas, só está falando os pontos bons e as coisas negativas. Temos riscos, infelizmente temos riscos de comprar o imóvel na planta e eu seria hipócrita se não trouxesse isso para vocês e a gente vai ver isso agora. Vamos falar aqui sobre 3 riscos reais. O risco número 1, a construtora pode atrasar. Atraso de 6 meses é comum. Se você depende, então, do imóvel para morar em uma data específica, o apartamento na planta ele pode virar um pesadelo para você. Isso pode sim ferrar com você, tirar sua paz e virar um pesadelo na sua vida. Então tem que ficar muito ciente que atrasos podem acontecer. O risco número 2, a construtora que quebra. Isso já aconteceu. A Incol, por exemplo, é o caso mais famoso do Brasil. A Lei 4.591 e o patrimônio de afetação protegem o comprador hoje. Exige que você verifique se o empreendimento tem essa proteção ativada antes de assinar o contrato. E aqui é importante falar, tá? Considerando aí essas proteções, a lei, a questão dos juros de evolução de obra é justamente por conta disso que a gente paga esse valor para a Caixa Econômica durante a obra. Ele é uma espécie de seguro mesmo, uma espécie de garantia de que, se acontecer qualquer problema com a construtora que está ali fazendo o empreendimento que você assinou, a Caixa Econômica traz uma outra construtora para terminar a obra e você não vai ficar na mão, você não vai ficar sem um apartamento. Então, é ruim pagar os juros de obra? Claro que é. Todo o dinheiro que sai do nosso bolso, ainda mais uma coisa que não vai abater do financiamento, é muito ruim. Mas é muito importante que você tenha essa segurança. E o risco número 3. O imóvel não vem como prometido. Eu não sei vocês, mas desde que eu comprei o apartamento, eu vejo vídeo de arquiteta, eu vejo vídeo de decoração, eu vejo vídeo dessas pessoas que são preparadas, são contratadas para fazer a vistoria de entrega do imóvel. Inclusive, eu já deixei contatos salvos já na minha agenda para não ter problema quando chegar lá, eu não ir por conta própria. E o tamanho ele vem menor que o esperado, o acabamento diferente do decorado, paredes tortas, paredes sem lixar. Vem muitas coisas que eu vejo nesses vídeos desse pessoal que faz vistoria. Eu falo, meu Deus, Deus me livre que meu apartamento venha desse jeito. Mas qual é a forma aqui para a gente mitigar esses riscos? Não que a gente vai excluir esses riscos, não tem jeito, um risco ou outro ali a gente vai ter. Mas como que a gente mitiga isso? Como a gente diminui esses riscos? Pesquisando muito bem a construtora, verifique o patrimônio de afetação, analise outros empreendimentos entregues por eles, consultar um advogado antes de assinar. Tem muita gente que no dia da assinatura do contrato leva de fato um advogado junto, ou pega o contrato, pede para o corretor, leva o contrato para o advogado analisar e só assina depois disso.
E lembra que eu falei no início do vídeo que tinha sim situações que o apartamento na planta não vale a pena? Então a gente tem aqui 3 situações que o apartamento na planta não vale a pena. Então 3 situações que o apartamento pronto ganha. Comprar na planta nem sempre é a melhor escolha. Tem cenários que o apartamento pronto vence sim. Vamos ver quais são esses cenários. O número 1 aqui, você precisa morar agora. Se você está pagando aluguel alto e o período de obra vai durar aí 3 anos, a conta pode não fechar. Calcule quanto você vai gastar de aluguel nesse período. E aqui experiência própria, tá? No meu caso aqui, como a gente comprou o apartamento, nós saímos do imóvel que estávamos e fomos, né? Estamos hoje aqui num imóvel bem mais barato. É um apartamento antigo. Pra você ter ideia, ele tem chão de taco. Então, ó, como que isso aqui é antigo? Mas a gente está economizando por mês aí de aluguel da diferença de um imóvel para o outro, questão de uns R$ 800 por mês. Então é importante que você precisa talvez morar agora, e é sim complicado pagar aluguel enquanto compra um apartamento, principalmente quando você parcela a entrada, mas tem sim um jeito, você consegue reduzir isso. Mas se não for o seu caso, não vale a pena, e aí o imóvel pronto, ele é aquela coisa, você comprou, analisou, gostou, assinou, morou, já era. O segundo ponto é que ele vai justamente numa questão financeira, aí sim, muito importante. Você encontrou um apartamento pronto, muito bem precificado. Às vezes, um proprietário precisa vender rápido e o preço fica abaixo do mercado. Nesse caso, sim, vale muito mais a pena comprar um apartamento pronto do que qualquer outro lançamento que esteja na planta. Número 3, você não tem tolerância à incerteza. Se a ideia de esperar 3 anos por algo que ainda não existe te tira o sono, o custo emocional pode não compensar o custo financeiro. Tem pessoas assim, eu conheço pessoas que elas falam, Deus me livre, eu comprar um imóvel que eu não sei nem se vai ser entregue, eu comprar alguma coisa que ainda nem existe, não conseguiria viver tranquilamente, ia ficar naquela agonia, naquela ansiedade, no mês a mês, então Deus me livre de comprar um apartamento na planta. Eu conheço pessoas assim. E realmente, se é o tipo de coisa que tira a paz, tira seu sono, não vale a pena. Então, voltando à pergunta inicial, planta ou pronto? Apartamento na planta ou apartamento pronto? Vamos aqui para um resumo honesto? Você tem tempo, paciência e faz o dever de casa para escolher uma construtora séria em um bairro com potencial, o apartamento na planta com certeza vai te dar mais retorno financeiro. Preço de lançamento, entrada parcelada que você consegue diluir, não tirar tudo do seu bolso de uma vez. Talvez você nem tenha esse dinheiro. Eu não tinha o dinheiro todo da entrada do meu apartamento também. Agora, se você precisa de praticidade ou se o pronto que você encontrou ele tem um custo de oportunidade ali, ele tem um preço fora da curva, vai de pronto sem culpa. Agora vem comigo, seja apartamento na planta, seja apartamento pronto, o pior cenário é escolher sem calcular. Número não mente, sentimento às vezes sim. No próximo vídeo eu vou contar por que eu escolhi um imóvel na planta. Se você chegou até aqui, você já está mais do que não, você está bem à frente de quem decide a compra do imóvel somente pelo feeling. Deixa um comentário para mim aqui embaixo, você está pensando em comprar um imóvel pronto ou um imóvel na planta? Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está nessa dúvida agora. Se inscreve no canal também, todo o conteúdo aqui é sobre tomar decisões com dinheiro com mais clareza. Até o próximo, fui!